Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública, convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila, e irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a fim de discutirmos o projeto de regulamentação do transporte por aplicativo remetido pelo senhor prefeito municipal. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, os vereadores dessa Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 14 horas e 42 minutos. Podemos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno desta Casa, iremos encerrar esta audiência no máximo até às 17 horas e 42 minutos. Estão presentes nesta audiência os vereadores Carlinhos, que compõem a Comissão de Transporte, juntamente comigo e com o Fábio Manfrinato, vereador Meira e vereadora Chiara Ranieri. Justificaram suas ausências a vereadora Yasmin Nascimento, vereador Serginho Brum, por hora só. Foram convocados para participar dessa audiência o senhor presidente da Endurb, Eliseu Ecler, que aqui se faz presente. Foram convidados para participar da audiência pública o senhor prefeito Clodoaldo Gazeta, o Sindicato dos Taxistas de Bauru e representantes dos aplicativos de transporte. E estão presentes ainda na audiência José Fernandes Neto, do Sindicato Taxista, Granja Rodrigues, Cláudio Paulino, Renato Cotrim, Diego Segura, Lucas Mondilo, Richard Agostinho, José Antônio Batista, Vitor Talão, Armando Garcia, Odair de Souza, Ana Paula de Souza, do Comude, Vinícius Magalhães, Erasmo César, Adonildo de Assis, Marcelo Reis, Kleber Alexandre Macari, Valquíria Valentina Nogueira, Josuel Santana, Dirlene Cordeiro, Rafael Oliveira, Luciano Rodrigues, Fábio, Leandro Correia, Maria Cristina Cardoso, Juversina Batista, Antônio Mucoiana, Carlos Alberto Albuquerque, Alisson dos Santos, Tiago Madureira, Décio Teles e Luiz Fernando Parra, Douglas Pereira, João dos Santos, Gilberto Souza, Valmir Livino. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra será dada aos convocados, para que façam uso da palavra durante 10 minutos cada um, e depois, na sequência, a gente abre a toda a população que queira fazer uso da palavra, e dependendo da quantidade de inscritos, a gente pode ter mais ou um pouco menos de tempo, tá? Lembrando que a audiência pública, ela tem como objeto e como finalidade a discussão de um projeto de lei, o número 118/18, que o senhor prefeito municipal remeteu a essa Casa de Leis para análise
e votação referente aos transportes individuais aí, de passageiros dentro do município, cuja legislação federal, né, outorgou aos municípios para que pudessem fazer as suas respectivas regulamentações, e é isso que o prefeito está propondo à sociedade através desse projeto de lei. E como essa casa é sempre uma casa aberta, né, a toda a população e representa a sociedade de um modo geral, né, nós estamos aqui para que a população possa ouvir e opinar a respeito daquilo que entende necessário para o nosso município e para a população de um modo geral aqui na nossa cidade de Bauru. Portanto, nesse momento, por isso que a gente pede, né, que todos aqueles que quiserem fazer inscrição, né, que procurem ali a Fátima, que está ali ao canto, para que já vão dando os nomes ao final aqui das pessoas que falarão, né, em nome da Indurb, do sindicato dos transportes do taxista, os representantes do Uber e o representante do Comude, que são os 4 que farão uso da palavra por até 10 minutos, e depois, na sequência, toda a população vai poder fazer seus questionamentos, suas observações e dar a sua contribuição. Então, nesse momento, eu gostaria de dar a palavra ao senhor presidente da Indurb, no microfone de à parte, para que faça as suas considerações, suas colocações. Tá? Todos aqueles que quiserem depois falar, a gente tem que utilizar aquele microfone de à parte, que é para que a gente possa filmar. Lembrando que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, né, e estará depois à disposição de todos aqueles que quiserem vê-la novamente no canal do YouTube da TV Câmara. Fica à vontade, Coronel. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Ecler, sou o presidente da Indurb, no caso aqui representando a própria empresa e o Poder Executivo Municipal. E como todos já tomaram conhecimento, obviamente, nós estamos aqui para uma discussão do projeto de lei número 118 de 2018, que dispõe sobre a regulamentação e fiscalização do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros dentro do município de Bauru. Como todos conhecem, sabem, creio que tiveram acesso aí à cópia da lei, do anteprojeto, né, que publicou no Diário Oficial. Tudo se origina na Lei 12.587, de 2012, em que instituiu as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana. Nós tivemos uma modificação pela Lei 13.640, de 2018, essas leis são leis federais, né? Vamos deixar, é uma regulamentação federal. Então, nós não podemos mudar nada para cima, podemos dar alguma especificação municipal, deixando isso bem claro. E antes da gente entrar no projeto de lei propriamente dito, eu acho importante nós frisarmos aqui o artigo 4º da Lei Federal Mobilidade Urbana. Então, ele diz o seguinte: para os fins desta lei, considera-se, inciso 10º, das definições, né? Transporte remunerado privado individual de passageiros, 2 pontos. É um serviço remunerado de transporte de passageiros não aberto ao público, vírgula, para a realização de viagens individualizadas e compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários
previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. Essa redação foi dada pela Lei 13.640, já de 2018, essa nova redação. É importante nós frisarmos esse inciso. Aqui é a base de tudo, da onde se desenvolve. Transporte remunerado, privado, individual de passageiros. Não público, privado. Ok? Bom, diante disso, nós temos ali sentado o engenheiro Fausto, que trabalha na gerência de transportes especiais. Ele... Foi 2 dias, Fausto? Você ficou lá? 2? Um dia? Aquele curso, um dia? Tem uma entidade em São Paulo que presta uma assessoria, vamos dizer assim, para quem vai regulamentar o serviço de plataformas. O pessoal fala muito Uber, mas nós temos outros. E, inclusive, está chegando em Bauru outros. 99, Cabify, não sei o quê, tem vários nomes por aí chegando, que já existem em São Paulo. O Fausto, esse órgão, ele reúne leis do Brasil inteiro. Quando eu falo lei, já é centenas. Não é 1, 2 ou 3 municípios, são centenas de leis no Brasil inteiro, regulamentando. Algumas com parcela dessas leis derrubadas na justiça, outras não, e assim vai em diante. Então, diante disso, através da Indurb, foi encaminhado ao senhor prefeito municipal o projeto de lei, como eu já disse aqui, o 118 desse ano. Esse projeto, na realidade, ele tem aquelas disposições preliminares em que praticamente copia ou escreve de maneira diferente o que está na lei federal. Volto a dizer que o artigo 1º dele diz assim: o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros é aquele destinado a transportar passageiros não aberto ao público para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou plataformas, né, de comunicação em rede, disponibilizados por empresas prestadoras de serviços de intermediação. Bom, então nós temos aqui, fala sobre a exploração do serviço, aí nós temos algumas definições, né, que para a interpretação dessa lei, o que seria operadoras, condutor, usuários, cadastro, autorização de operação. Eu creio que todos leram isso daqui ou não? Ou estou equivocado? Eu creio que sim, né? Então, por isso que eu já estou... Isso aqui é público, né? Foi publicado no Diário Oficial. Aí depois nós temos aqui o capítulo 2 das condições para o exercício dessa atividade, né? Que tipo de condição que tem que fazer. Quando a gente fala das condições aqui, ó, que fala assim, ó, ser pessoa jurídica organizada especificamente para a finalidade de transporte, CNPJ, eu estou falando da operadora. Nós estamos falando da plataforma. Eu não estou falando de individualmente de quem está lá, né? Apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal e alguns outros itens aqui. Depois, o artigo 5º está falando os condutores. Aí sim, que na realidade é uma cópia do que a lei federal já está falando, né? É óbvio, habilitação, classe B no mínimo, o veículo em dia, com o seu CRLV. A diferença aqui, que é essa certidão negativa de antecedentes criminais, que consta lá também, né? E seguro, não aquele seguro comum que tem, né? Mas é um seguro de acidentes pessoais a passageiros. Caso
tem um acidente, etc., etc. Aqui nós estamos copiando o que a lei diz. Então, aqui está falando que o veículo, no máximo 8 anos de fabricação, eu já vi em local 6, eu já vi em 10. Agora, as plataformas, não adianta falar, aqui nós vamos pôr na lei 15. A plataforma lá não aceita. Não adianta você falar, a minha lei de Bauru é 15 anos. Só que na hora que você vai se cadastrar lá, uma das coisas que nós fizemos foi conversar lá. Quais são os parâmetros que eles exigem, obviamente. Agora, não vejo se é 8, 6, 9... né? É uma decisão que não muda. A lei municipal não vai regulamentar a iniciativa privada. Vamos deixar isso bem claro nesse caso aí, né? Está falando aqui a capacidade de 7 passageiros, e depois fala da política da operação de serviços, né? As categorias que tem aqui, das obrigações. Isso aqui eu acho importante. Quando nós comentamos, são obrigações das operadoras, né? Manter atualizados os dados cadastrais daqueles que se cadastraram e foram aprovados como motoristas habilitados, né? Manter seu cadastro de prestadores credenciados junto à Indurb, atualizados em tempo real. O que quer dizer isso? Toda vez que alguém entra ou alguém sai, a Indurb tem que saber quais são os prestadores de serviço que estão aqui no município. Nós precisamos saber disso daí. Quem é quem, qual é o carro, qual a identificação, não é algo escondido, é algo público, não tem problema nenhum, né? Aqui nós colocamos, prestar informações relativas aos seus prestadores de serviço quando solicitados. Podemos ter um problema, uma reclamação qualquer, tal. Eu quero saber quem é quem e por quê. Qual é o motivo? É por isso que nós temos uma gerência específica na Indurb que trata de transportes especiais. Dentre esses, os taxistas, os transportadores de escolares, ônibus fretados. Então, todos aqueles transportes que fogem da rotina do diária, é através dessa gerência aí. E assim por diante, como vocês já leram. Ela tem que ter uma autorização de operação aqui na cidade. A operadora, ela sim que tem a autorização. Como ela coloca, quem ela coloca, ela tem que obedecer aqui. Que, na realidade, não foge do que ela cobra hoje, em termos de cobrança de documentos e tal, né? Aqui estão falando dos deveres dos condutores e depois da fiscalização. Essa é a diferença. Porque, olhe bem, a partir do momento que a Indurb passa a fiscalizar, olha lá, pela inobservância dos preceitos contidos nessa lei e demais normas e instruções complementares, olha lá, então nós temos as seguintes penalidades: advertência, multa, apreensão do veículo e o pior, a revogação da autorização de operação. Não é de você como motorista. Na hora que foi comunicado a ela, ela tem que te suspender. Se ela não faz isso, é ela que sofre a consequência, a operadora. Porque ela é a responsável por isso daí. Então, na hora que nós colocamos... obviamente, pois tem uma regulamentação, como é que se faz, etc., etc., tipificando aí o auto, se é que vai haver, né? Obviamente, tudo que acontece aqui, numa lei, tem que ter o direito de defesa, o contraditório, todo mundo tem esse direito, e isso faz parte hoje de qualquer prestador de serviço que se cadastra hoje junto à Indurb. Esse projeto de lei, ele teve um norte principal. O norte principal, nas nossas discussões junto ao Executivo, junto a todos aqueles que nós chamamos, foi a população. O beneficiário é a população. Quanto custa? Qual é o melhor preço e o melhor serviço? Tudo aquilo que possa encarecer o serviço, nós somos contra.
É óbvio que tem que ter regulamentação, fiscalização, etc., etc. Porque hoje nós temos que encarar o usuário, que é o morador de Bauru. Se é um ótimo serviço para ele, é isso que é o carro-chefe. É óbvio que nós temos que ter alguns parâmetros de fiscalização. Senhor presidente, eu creio que agora seria, eu dei essa geral aqui, eu creio que as dúvidas, as perguntas, eu acho que vai desenvolver mais em cima disso daí, se o senhor permite. Ok? Então, eu retorno, se o senhor permitir, e deixo à disposição. A gente agradece aí as colocações, as observações. Também registramos aqui a presença do Fausto, da Endurbe, Fausto Tigre, do Luiz Felipe Ciuli, da Endurbe, o próprio coronel que está aqui, do Elton Oliveira, do Luiz Marcel Klein, Wagner Godoy, Fernando Gomes Moraes, do Cleiton de Oliveira, do Márcio Lima, Guilherme Fabrício, do Fernando Aparecido Lima, do Nelson Ribeiro da Silva, do Alisson Alves Leite, Rafael Leandro da Silva, Fabrício César Ribeiro, do Paulo Eduardo PC, Alexandre Martins, do Ney Augusto Ferreira. Então, conforme a gente tem aqui na sequência, nós vamos dar a palavra à Ana Paula Bittar, representante do Comude, para que faça uso da palavra. Fátima, por gentileza, ajuda ela no relação ao microfone. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula Bittar, representante do Comude, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e venho aqui dar a palavra para que todos os representantes de táxi, Uber, tenham consciência das dificuldades das pessoas com deficiência, e a gente quer equidade nesse serviço. E eu escrevi um textinho aqui que caiba nos seus corações essa situação, e é isso aí, vamos lá. Eu gostaria que seja anexado na lei que, no caso da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, deve-se ficar claro que tanto a cadeira de rodas, muletas e andador fazem parte da facilitação da locomoção destas, ficando, assim, claro, a necessidade do Uber ou transladar junto com o cliente dessas tecnologias assistivas, não devendo ser negado o uso do aplicativo, sendo necessário que a pessoa com deficiência tenha autonomia de fazer a transferência para o carro do aplicativo. Se caso a pessoa com deficiência não tenha autonomia de fazer a transferência para o carro sozinho, seja necessário o acompanhante para auxiliá-lo. Eu escrevi esse texto devido a muita reclamação de pessoas com deficiência ao uso desses aplicativos de táxi também, pois os taxistas, o Uber, se negam a levar as pessoas com deficiência quando sabe que a pessoa é cadeirante, né? E eu queria citar um caso de uma amiga minha, que ela é amputada, pediu um aplicativo e estava na cadeira de rodas e foi negada o uso. Ela teve que deixar a cadeira de rodas e pegar a muleta. E eu queria citar assim também, se fosse o meu caso, eu não ando com muletas, eu ia ficar sem o auxílio do transporte, e eu queria que todos colocassem a mão na consciência e colocassem na lei para que todos tenham igualdade e equidade. E é isso. Obrigada. Obrigado, Ana Paula, pelas suas considerações importantes. E na sequência aqui nós temos, né, os representantes dos aplicativos, né, o Renato e o Cláudio, é isso, né? Que farão o uso da palavra. E fiquem à vontade para que possam fazer suas considerações. Boa tarde a todos os vereadores, ao presidente da Endurbe e a todos os presentes. Queria agradecer primeiramente, pessoal, a confiança por
confiar no meu trabalho, pela representatividade de vocês. Faço minhas as palavras do Coronel Ecler, por quê? Porque a reunião que foi feita mediante a ata registrada com os motoristas de aplicativo, nada mais é do que a concordância com a Lei 13.640. Hoje a Uber já atende com o seguro pessoal dos passageiros, então já supre a lei, o que a lei determina, as diretrizes da lei. A recolha do INSS pelo motorista é uma garantia, a gente só queria fazer um adendo, uma exceção para quem já é registrado. O outro ponto é a taxa para o município. Somos todos bauruenses, a maioria, a grande maioria. Os que não são, foram abraçados pela cidade, estão aqui exercendo um trabalho e reconhecidos pela população. Tá? É um orgulho sair aí fora e perguntar do serviço por aplicativo. Ana Paula, eu gostaria de, além de dizer essas palavras, que nós concordamos com a regularização, desde que esteja dentro da Lei 13.640, dizer que fosse somado a essa lei os pontos que você pediu. Eu tive e tenho passageiros com deficiência, procuro dar maior atenção e eu acredito que as necessidades de vocês, no dia a dia do trabalho nosso, podemos se adaptar tranquilamente. Agradeço, vou passar a palavra ao Cláudio, é isso. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, a toda a bancada aqui presente, aos nossos companheiros aí, motoristas de aplicativos, que juntos decidimos que o que vai ser exposto aqui hoje é o que a gente vai batalhar e correr atrás, né? A gente está todos favoráveis às emendas que o Meira realizou, tá? A gente quer pedir o apoio de todos, os presentes aqui, e nem os vereadores estão todos, né, Luzila? Mas a gente quer pedir a presença de todos. E eu preparei aqui um breve discurso para falar o que é o Uber, o que é o aplicativo, o que ele trouxe para a cidade de Bauru, tá? Na regulamentação, nós tínhamos 2 pontos que a gente poderia correr, né, Renato? O primeiro ponto era regulamentar de forma que conseguisse reduzir os números de motoristas, assim, trazendo uma carga maior, porque eu acho que quem já andou de aplicativo, né, a população, sabe que quando tem mais passageiros pedindo do que carros atendendo, a dinâmica aumenta a dinâmica, o valor da corrida é maior. Então, em cima do que o Coronel Ecler disse, o beneficiado tem que ser a população. Então, por isso que a gente escolheu a causa de manter todas as diretrizes que tem na lei federal, sem barrar motoristas, tá? Sem idade de ano de carro, nada. Quanto mais motorista, melhor vai ser a população, porque sempre vai ter um preço mais baixo a pagar por sua corrida. Então, eu preparei um discurso, tá? Primeiro eu quero fazer das minhas palavras as palavras do Renato, tá? A gente vem aí correndo atrás disso, passamos dias na Câmara, visitando salas dos vereadores para conseguir o apoio, tá? Então, as posições que a gente vai tomar não são as minhas, e sim do que foi decidido nas nossas atas que realizamos em conversa. Eu quero dizer também que a Uber foi uma das melhores coisas que Bauru teve nos últimos tempos. Isso não é palavra minha, é palavra dos próprios passageiros. Quantas e quantas vezes eu não consigo nem mensurar o tanto de vezes que eu escutei isso dos passageiros. Outro ponto que quero expor à casa é que, em um momento tão difícil no nosso país, o município, e todos sabem, tem algumas empresas fechando, algumas empresas indo embora, a crise está batendo na porta do cidadão. E os aplicativos veio para suprir essa necessidade, né? Muita gente que era desempregada encontrou uma maneira de ganhar seu pão de cada dia, né? De uma maneira honesta, e também aquelas pessoas que, por muito tempo, né, não vem sendo remunerado de uma forma que consiga dar uma qualidade melhor para a sua família, hoje tem a possibilidade com o aplicativo e um trabalho que, às vezes, que é muito árduo, né, porque às vezes você tem o seu trabalho do dia a dia e após acaba também fazendo, vamos colocar como se fosse um bico, né, mas é uma renda extra, mas que foi uma forma que encontrou para conseguir dar uma melhor qualidade da sua vida. Enfim, nós queremos que tudo seja respaldado pela lei federal,
e dentro das emendas que o Meira fez, que é o que a gente encontrou e melhor. E eu quero falar uma palavra para... Como que é o nome dela? A Ana Paula. Ana Paula, em todo lugar existem pessoas ruins e boas. Eu nunca faria isso, eu tenho certeza que muitos amigos meus também não faria, por conhecimento. Mas a gente não consegue falar em nome de todos, tá? Mas você fica tranquila, assim que a gente conseguir ter um tempo, a gente vai ver se a gente consegue apoio de empresas privadas da cidade para a gente fazer alguns flyers e entregar para os passageiros e também para os motoristas, algumas normas que ficam bacana, tá? E o pedido seu será atendido, sim, que a gente tem bastante grupo de WhatsApp e eu vou expor isso daí para que não ocorra, porque a gente sabe muito bem que é difícil e até humilhante parar um carro na porta e não te levar, porque vai ter que levantar do carro, abrir o porta-malas e colocar uma cadeira. E às vezes dá um apoio para você entrar no carro. Então você fica tranquila perante a isso, tá bom? Bom, gente, essas são as minhas palavras e que o melhor seja feito. A gente agradece as palavras dos representantes aí dos motoristas de aplicativo, né? Não tem uma associação, um sindicato constituído ainda, mas importante que estão se organizando para tanto. Também gostaria de registrar a presença aqui do senhor Milton Limão, Ricardo Garcia Genaro, Carlos Eduardo de Oliveira e Ariane Queiroz de Sá. Tem que, além a Kátia, Regina Prado, o Marcel Júnior, Gerson de Souza e Renato Barbosa. Gostaria agora de dar a palavra ao próximo inscrito aqui, representante do Sindicato dos Transportes, Vitor Talão. Tem a palavra e fará uso por 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. É muito salutar verificar a presença de todos, o comparecimento em massa de todas as categorias. E o que nós estamos querendo aqui, o objetivo é um equilíbrio de situações, é um equilíbrio dos serviços para que a inviabilidade não atinja nenhum dos lados. Por enquanto, a inviabilidade está atingindo ao taxista, está atingindo o mototaxista, temos situações que estão atingindo o transporte escolar e agora também está atingindo o transporte de fretamento de cargas. Até isso estão fazendo. E sabe por que isso? Por conta do arroxo que a própria empresa de aplicativo, seja ela 99, Uber, Cabify, qualquer uma delas, prega em cima dos motoristas. Nós sabemos que todo serviço tem um custo. Todo serviço, para ter a viabilidade, ele tem que ser bem planejado. E isso, o taxista, o serviço de táxi é bem planejado, correto? Então, o que nós esperamos que saia daqui hoje, a consciência para os vereadores, para o executivo, e para quem possa definir tudo isso, alguns pontos que nós estamos em dúvida com relação a esse projeto. Todos falam com relação ao cadastro. O presidente da Indurb, o coronel Ecler, ele mencionou com relação ao cadastro das empresas, mas só que não mencionou o cadastro dos motoristas pelo município. Hoje a Indurb, ela mal consegue
ela mal consegue fiscalizar aqueles que estão regulamentados, quanto mais aqueles que vão depender de enviar uma listagem para o município. É isso que prega a legislação que foi feita pela Endurbe. Então, da nossa parte, sempre pedimos igualdade, e esse sempre foi o nosso discurso. A igualdade de condições, não de preço. Ninguém aqui está falando de preço. Estamos falando de igualdade de condições dos serviços. Os dois serviços, o que é exigido para o taxista, nível municipal, regulação municipal, é exigido também para o aplicativo e vice-versa. Imposto, tributo, quem tem que pagar é a empresa. Como hoje, quem tem uma empresa registrada como táxi, como transporte de táxi no município, recolhe imposto sim, ela não é isenta. Nós estamos falando municipal. A questão do IPVA, IPI e ICMS são tributos do Estado e da União. Somente a partir da regulação é que vão poder reivindicar isso daí. Então, eu gostaria de não ser interrompido, porque até então todos foram educados com os que antecederam aqui, por favor. O que nós pedimos é um cadastro para o motorista e do veículo, e esses veículos serem vistoriados como são o dos táxis, dos transportes escolar e mototáxis. O cadastro da empresa, ela pagando tributos com relação ao ISS e ao uso do sistema viário. Por quê? Todos os municípios que nós fizemos o levantamento, todos os municípios, todos têm o recolhimento do ISS pela empresa no município. Hoje, tudo que é arrecadado pelo aplicativo vai para a cidade de São Paulo. E São Paulo é que fica com o tributo de ISS que deveria vir para Bauru. O que ocorre nisso daí? É uma renúncia de receita? Sim, é uma renúncia de receita, porque aqui não está previsto. O uso do sistema viário, os vereadores estão discutindo aí o projeto do Executivo, que menciona repatriação de recursos, compensação de receitas para determinadas secretarias, órgãos, porque está faltando recurso, está faltando remédio, está faltando medicamento, está faltando uma porção de coisas, não tem dinheiro para asfalto, capinação de praças, limpezas de ruas. E aqui, nós podemos fazer isso. O município pode fazer isso. Ele pode cobrar pelo uso do sistema viário. Afinal, toda empresa que entra no município, ela dá uma contrapartida para o município. A empresa de transporte coletivo, quando ela ganhou a licitação e recebeu a outorga, ela pagou milhões de reais para poder entrar. E esse valor foi direcionado para o asfaltamento de ruas. O porquê? O Boulevard, por favor, um pouquinho de educação, gente. Um pouquinho de educação. O Boulevard, quando se instalou aqui, ele deu a contrapartida, arrumar todo o sistema viário lá na frente, por causa do trânsito. Agora, o aplicativo hoje, o aplicativo, só de aplicativos hoje do Uber, tem quase 2.000. Tem quase 2.000. É só entrar no aplicativo, é só entrar no Facebook de vocês mesmo, está lá, 2.000. Isso foi do começo do mês agora de novembro. Então, gente, é o seguinte, caso não tenha o pagamento do uso do sistema viário,
ou qualquer outro tributo pela empresa, nós pedimos aos nobres vereadores, nós pedimos até ao prefeito, que se é para majorar preço, vamos começar pelo transporte coletivo, isentando a empresa de ônibus de recolher o ISS para a cidade, assim possivelmente ela possa baratear o preço da tarifa também. E isso é usar também a política para fazer preço barato. Agora, o que ele está fazendo? Pergunta para os representantes do aplicativo, não vocês motoristas, pergunta se ele abre mão do lucro deles para aumentar a remuneração de vocês. Eu duvido que eles vão abrir mão. Então, vamos fazer outras colocações. Igualdade no serviço. Nós temos aqui com a Ana, aqui, do Comude, o mesmo pensamento, já que o transporte coletivo tem veículos com acessibilidade, o taxista foi colocado também uma lei para ter veículos com acessibilidade. Por que o aplicativo não pode ter veículos com acessibilidade? O que impede isso? Então, que se coloque o mesmo percentual que existe para os taxistas, o mesmo percentual para os aplicativos de veículos com acessibilidade. Então, a questão aí é a seguinte, nós pedimos para os vereadores, nós pedimos para a presidência, que leve tudo que foi colocado aqui, e que vai ser colocado, em consideração, para que a igualdade de condições dos serviços seja praticada. Não falo em relação a preço, eu falo em relação ao serviço. Que os dois serviços tenham na legislação as mesmas exigências. Tipo de veículo, se tiver ano de veículo que tenha, os espaços, o que tiver para o táxi, que teria municipal, legislação municipal, teria para o aplicativo e vice-versa. Aí, vai ver quem tem o melhor serviço e a melhor qualidade. O preço, cada um que faça o seu. Por quê? Agora eu pergunto aqui, para cada um de vocês, ou deixo uma pergunta no ar. Vocês estão tão satisfeitos com o valor que vocês recebem, que vocês distribuem cartões de visita para poder pegar por fora do aplicativo? Vocês estão... Pessoal, a gente pede compreensão só para... Vocês estão fazendo serviço, prestando serviço. Não estou fazendo afronta, eu estou fazendo colocações. Estou fazendo, eu não interrompi de ninguém. Respeito é bom. Pessoal, Vitor. Bom, eu vou finalizar. Se for assim, nós vamos finalizar aqui a audiência, Vitor. Não dá. Faz as considerações e depois vão ter perguntas e respostas. E então o que nós pedimos é isso daí. O que nós pedimos é a igualdade de condições, que a regulamentação seja bem elaborada, para não ter mais a inviabilidade do serviço. É isso que eu tenho. Essas considerações também. Agora, conforme preceitou aqui o nosso regimento interno, fará uso das palavras, primeiro os vereadores, e na sequência aberto à população como um todo. Inclusive o senhor vai poder fazer a inscrição para depois falar. Então eu coloco aqui a palavra à disposição aqui dos vereadores.
Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Manuel Luzila, Carlinhos, vereadora Chiara, coronel Ecler, o Fausto, o Felipe, o Vitor e o Renato e o Cláudio, que representam os aplicativos aqui. Em primeiro lugar, vou dar preferência aqui a uma resposta para a Ana Paula. Eu já havia sido procurado pelo Genaro, pelo Ricardo Genaro, falando a respeito dessa recusa de alguns motoristas de aplicativo no tocante a transporte de pessoas com deficiência física. Então, eu acabei de ver aqui no próprio Políticas e Regras do aplicativo, em especial do Uber, que existe uma política do aplicativo que é de desativação do aplicativo ao motorista, caso ele descumpra essa política de não atendimento a pessoas portadoras com deficiência física. Mas, para que isso fique, de fato, consignado e consolidado, eu já me comprometo aqui, tá? Conversei com a vereadora Chiara, em apresentar eu já apresentei 9 emendas, eu vou apresentar mais uma emenda aditiva, colocando isso como uma responsabilidade ao motorista, e o não cumprimento acarretará, obviamente, as penalidades aqui propostas no projeto de lei. Então, eu vou ratificar e vou deixar consolidado isso por meio de uma emenda, inserido no texto da lei, por meio de um artigo. É lógico que vai ser submetido à vontade dos vereadores, que vão votar o projeto de lei e suas respectivas emendas, para que isso o plenário possa decidir. Mas fique desde já aqui claro o meu compromisso em relação às pessoas que tenham deficiência. Tá bom? Eu tenho algumas perguntas aqui, na verdade. Eu vou discutir especificamente o projeto. Algumas emendas que eu apresentei, né, que o vereador Fábio e a vereadora Yasmin assinamos em conjunto, eu gostaria de publicamente agora mencioná-las. A primeira delas, como o próprio coronel Ecler disse e fez questão de enfatizar no início da sua fala, que o artigo 4º da Lei 13.640, no inciso 10, que foi reproduzido no artigo 1º da lei, ele fala que o serviço de transporte remunerado, privado, individual de passageiros é aquele destinado a transportar passageiros não aberto ao público. Então, fica bem claro que aqui não é o município que, na verdade, está autorizando, não é isso? O mesmo serviço que o taxista tem. Que, ao meu ver, o taxista, eu fiz até um projeto de lei aqui, mas não foi à frente o projeto de lei, porque eu gostaria que os taxistas, ao invés de ter autorização, tivessem permissão. Por que a permissão? Porque a autorização ela é precária. A permissão daria uma garantia a vocês, taxistas, de que o poder público permitiu que vocês explorassem esse tipo de serviço na cidade. Diferente da concessão, como você disse agora, do transporte coletivo, que na concessão, quando o poder público ele faz uma concessão de um serviço público, que é o de transporte coletivo, ele pode exigir contrapartidas. Diferente da autorização e diferente da permissão, que não se exige contrapartidas. Então, nesse caso, como você pontuou, Vitor, não cabe ao aplicativo, seja Uber, 99, Cabify, seja qual for, ao se instalar no município, ele apresentar ou ter que destinar qualquer contrapartida ao município, somente nos casos de concessão. Feito isso, no artigo 2º, está previsto o seguinte: a exploração do serviço é condicionada à autorização do poder público municipal. Eu, na verdade, discordo dessa autorização, porque se o serviço ele é, de uma certa forma, precário, né, em que o poder público, na verdade, não vai ter tanta interferência
a exemplo do que acontece com o serviço de táxi, com o serviço de táxi, do outro lado, ele tem sua contrapartida, que são as isenções de CMS, de IPI, de IPVA, tem as suas... Podem comprar o seu veículo a cada 3 anos, podem renovar o seu veículo a cada 3 anos com essas isenções, coisa que o aplicativo não tem, e nem deve ter, ao meu ver. Mas eu estou, de uma certa forma, fazendo essa alteração no artigo 2º, ou propondo essa emenda modificativa, ao invés de colocar autorização, simplesmente uma comunicação à Endurb. Por quê? Porque eu entendo que não cabe, nesse tipo de serviço a ser explorado no município, porque a lei federal, ela diz o seguinte, olha, está autorizado no país o funcionamento de transporte de pessoas por meio de dispositivo de aplicativos. Qual é a diferença do aplicativo para o transporte de táxi? Que o poder público, ele estabelece pontos de referência, é um espaço público que ele está oferecendo ao taxista, e aquilo ali é o ponto de referência para o usuário. O aplicativo não usa o espaço público. O aplicativo, na verdade, ele tem o quê? Basta o cidadão ter um aparelho de celular, um smartphone, e ele ter o aplicativo da operadora. Por isso, não há que se falar em autorização para esse profissional ou para essa categoria que vai executar o transporte individual de passageiros. Então, eu deixei bem claro que não se trata de autorização, e sim apenas uma comunicação. Então, se o senhor quiser já fazer uma abordagem sobre esse primeiro tópico, eu gostaria, e depois, obviamente, eu vou fazer mais 2 questionamentos a respeito de outras mudanças que eu apresentei. A lei federal, a 12.587, 3 de janeiro de 2012, com a mudança em 2018 pela Lei 13.640, no artigo 11A, ele estabelece o seguinte: compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, previsto no inciso 10 do artigo 4º desta lei, no âmbito dos seus territórios. Então, eu creio que há um equívoco aí na palavra do senhor vereador, porque a lei, ela diz claramente que cabe aos municípios a palavra regulamentar e fiscalizar. Então, nós temos que agora discutir o que quer dizer regulamentar. Fiscalizar já está bem claro aqui que vai fiscalizar. Então, olhe bem, eu acho que essa Casa de Leis tem todo o motivo para discutir isso daqui. É óbvio que, inclusive com o nosso consultor jurídico presente aqui desta casa, eu acho que essa discussão vai se alongar mais, o que é a palavra regulamentar e fiscalizar. Então, nós temos que tomar muito cuidado de não colocar qualquer coisa, aquilo que você acha que é o ideal, aprovamos, e depois cai. É suspenso na Justiça ou é vetado pelo senhor prefeito. Então, eu acho que nós temos que seguir exatamente o que diz a lei e a interpretação. Obrigado. Obrigado. Gostaria de continuar a palavra entre os vereadores. Pode falar. Outro artigo que eu propus uma alteração aqui é o artigo 7º, quando a Endurb, no projeto de lei, ao invés de termos 10 anos, o tempo máximo de fabricação,
10 anos é o que o aplicativo hoje exige do motorista, né? Ou do interessado. E ontem eu vi até uma legislação em São Carlos, foi aprovado ontem, e lá também tinha essa dúvida, e ficou decidido em 10. Por que 10? Porque 10 é o que o aplicativo recomenda e exige do condutor. Então, se nós colocarmos mais 2 anos, nós vamos restringir ainda mais a possibilidade de motoristas poderem participar e poderem trabalhar. Falo isso porque nós não temos hoje na regulamentação do serviço de táxi nenhuma norma que disciplina o tempo de uso, né, de táxi. Nenhuma norma. Então, eu tenho táxis aí que têm tempo superior a 10 anos. Né? Então, por isso que eu decidi apresentar uma regra semelhante ao que já está estabelecido pelo próprio aplicativo, de 8 para 10 anos. Essa é a justificativa pelo qual eu apresentei essa emenda. No artigo 11, no inciso 7, eu acrescentei algo aqui, uma emenda aditiva, no seguinte sentido: o texto da lei, do projeto de lei, diz assim: emitir comprovante eletrônico para o usuário, se solicitado. Eu fiz um acréscimo do seguinte sentido: emitir comprovante eletrônico por meio de correio eletrônico para o usuário ser solicitado. Por que isso? Porque dá a entender que aí o próprio motorista deveria ter um dispositivo para emitir um comprovante na hora para o usuário. É algo que é absolutamente... Como hoje, qualquer usuário de aplicativo hoje, ele necessariamente tem que ter um e-mail, um cartão, se for o caso, pagamento de cartão, ele já tem um cadastro, que essa nota, que esse cadastro... Então, para ficar bem claro, eu coloquei o correio eletrônico. No inciso 8, diz o texto: apresentar os relatórios exigidos pela Indurb, que se fizerem necessários. Eu entendi que esse inciso ficou muito vago, porque que relatórios? Quais são esses relatórios? Então, ao invés de relatórios, eu troquei por informações. Eu estou propondo informações. Agora, eu sei que parece uma coisa assim, mas relatório é algo que eu tenho que estar descrito na lei. Quais são os relatórios que obrigatoriamente cada um deve, ou que a empresa, que é a operadora, ou que os motoristas devem elaborar mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, cada 3 meses, trimestralmente, assim por diante. Então, para não ficar um texto confuso e não haver nenhuma confusão, eu alterei, pelo menos eu propus a alteração de relatório, os relatórios para informações. O inciso 6 do artigo 12, eu entendo também que deva ser suprimido, porque diz assim, apresentar os documentos à fiscalização sempre que exigidos. Isso é algo que está implícito. Que tipo de fiscalização? Se a polícia militar estiver fazendo uma operação e, porventura, abordar um veículo do aplicativo, quais documentos que o motorista do aplicativo vai apresentar? Documento do veículo, documento pessoal, se é habilitado, não é habilitado, tem que estar com a observação na Carteira Nacional de Habilitação. Eu não entendi, assim, ficou muito vago sobre o que seriam esses documentos à fiscalização. A ideia da empresa, a ideia da Indurb, por exemplo, assim que for regulamentado o serviço, cada motorista de aplicativo vai ter lá um documento ou algo que é expedido pela Indurb? Se for, aí sim, mas não tem. Se não tem, eu não vejo razão de manter o dispositivo e o inciso. Fala no microfone para... Independente como vai ficar aí, talvez realmente precisa esclarecer melhor, mas aqui está deixando claro que o aplicativo, ele mantém atualizado os seus cadastrados, vamos dizer assim, quem é tal.
E isso daí é algo que a Endurbe disponibiliza para a fiscalização, tanto os agentes de fiscalização da Endurbe quanto dos policiais militares do trânsito. A ideia seria essa, que ter nessa... para ver se não tem um pirata lá no meio, alguém que consegue entrar, né, alguma coisa assim, até para proteger a categoria, né? A categoria está protegida de não ter um terceiro aí se infiltrando nisso daí, né? A ideia seria essa. Agora, pode ser que tenha uma redação melhor, hein? Não exclui isso daí. O artigo 16, aí nós já estamos no capítulo das infrações e penalidades. No artigo 16 diz o seguinte: compete à Endurbe a aplicação das penalidades descritas no artigo anterior. Primeira infração, advertência; segunda, multa; terceira, reincidência com tal, reincidência por 3 meses seguidos; multa dobrada com apreensão do veículo. Inciso 5, a não renovação anual da autorização de operação, bem como o não pagamento de qualquer pendência de ordem financeira e ou administrativa junto à Endurbe e ou Prefeitura Municipal, acarretará em revogação de autorização de operação. A minha dúvida aí diz o seguinte: se o condutor de um veículo do aplicativo, ele comete a infração, é ele quem vai responder, né? Só que aqui dá a entender, pelo que eu pude interpretar do texto, que essa penalidade, ela está relacionada ao aplicativo. Agora, então, um motorista comete uma infração, está sujeito a uma penalidade, e aí quem paga é o aplicativo, aí todos os motoristas podem ser penalizados. Por isso que eu entendo que esse inciso 5, ele tem um caráter assim duvidoso. Tem pelo menos eu tenho uma leitura duvidosa, porque se o infrator comete a infração e comete lá reiteradas vezes o mesmo, ele que tem que ser punido, e não o aplicativo tem que ser punido. Mira, aqui a ideia, na realidade, é o seguinte: o aplicativo hoje, ele é o geral, ele é a empresa, ele toma conta de todos esses veículos e condutores, ok? Então, perfeito. Só que se um condutor começa a ter práticas, condutas em desacordo com a regulamentação, nós vamos aplicar esta penalidade ao condutor. Esse condutor, ele não recolhendo essa obrigatoriedade, não regularizando a situação dele, fica implícita a responsabilidade solidária. Ela vai para a empresa. Entendeu? Então, na questão da renovação, ele tem que estar com as suas pendências financeiras realizadas, não pode ter nenhuma pendência. Aqui nós estamos falando na questão da regulamentação do aplicativo, não estamos falando em infração de trânsito, CTB. CTB é outra coisa, é outra situação. É em relação ao exercício dessa atividade que está sendo regulamentada agora. Bom, de qualquer forma, eu ainda tenho dúvidas, porque eu entendo que não pode ser penalizada um grupo de motoristas que cumpre com suas obrigações e em razão do descumprimento de normas e regras por parte de alguns desses motoristas, todos sejam penalizados. Então, mas se eu pegar e revogar a autorização da empresa, eu penalizo todos. Não, mas eu não posso penalizar todos. Se a empresa estiver descumprindo algo que lhe compete, por exemplo, vamos imaginar que estivesse previsto na lei aqui o recolhimento de ISS por parte da empresa de X valores. Aí o descumprimento de uma regra da empresa em relação ao município, sim. Agora, quando eu tenho um descumprimento de regras por parte de 1 ou 2 ou 3 condutores, eu não posso penalizar a empresa e, ao mesmo tempo, penalizar todos os condutores. Fala aí. Posso fazer um comentário? Mas a empresa pode desabilitar o motorista, né? Pode melhorar eu entendo que... o que a gente precisa é que o texto precisa...
Seria adequado. Outro artigo aqui que me deixa um tanto com dúvidas é o artigo 18, onde diz assim, ó, as operadoras são solidariamente responsáveis pelos atos praticados e penalidades impostas aos condutores e prestadores de serviço por elas cadastrados. Eu vou responsabilizar a empresa por tudo que o condutor fizer? O condutor, ele é penalizado. Fica essa tendência. Ele regularizando a situação dele, acabou. Se ele não regularizar, a gente comunica a empresa, porque a empresa ela responde. Então, mas não faz sentido, por exemplo, eu responsabilizar a empresa por algo praticado pelo motorista. O que nós estamos falando aqui, que é importante, precisamos evoluir, está ótimo, a discussão é excelente, nós não temos nada fechado aqui. Mas nós não podemos esquecer que os condutores, quem habilita é a empresa. Os condutores são vinculados à empresa. Então, não é, eles não são independentes, isolados aqui. Então, como eles são vinculados à empresa tem uma responsabilidade. Eu até creio que precisamos melhorar realmente a extensão disso daí. Ou desabilitar, ou fazer... E não matar a empresa e matar os outros juntos, né? Não é por aí. Mas a ideia era essa. E, por fim, nós apresentamos uma emenda aditiva, que é o acréscimo do artigo 22, no seguinte sentido. Eu recebi alguns questionamentos e alguns pedidos de algumas pessoas, obviamente, motoristas de aplicativo, que não faz sentido. Por exemplo, como eu próprio mencionei aqui, a diferença hoje do serviço de táxi para o aplicativo é que o serviço de táxi, ele explora um espaço público que é chamado ponto, né? Então, o táxi tem um ponto, o poder público concedeu para ele a ocupação daquele espaço para ele poder oferecer o transporte ao passageiro. O aplicativo, ele tem um novo conceito, que é o celular, que é o aplicativo, que é a pessoa cadastrada, e ele pode ser embarcar e desembarcar em qualquer lugar. O artigo 22 que nós apresentamos aqui, ele tem uma diferença de tudo isso pelo seguinte, nós temos dois pontos aqui em Bauru, dois lugares de embarque e desembarque de pessoas, de passageiros, em que já teve alguns atritos entre os motoristas de aplicativo e motoristas de táxi, mas para evitar isso, e a exemplo do que a gente já observa, por exemplo, no aeroporto de Congonhas, no aeroporto Santos Dumont, em alguns terminais rodoviários, onde já há um espaço, não para estacionamento do aplicativo, mas para embarque e desembarque de passageiros. Então, a proposta aqui é a seguinte, no artigo 22, é que a Endurb, vou ler o texto até para... A Endurb providenciará a demarcação no solo e por meio de placas para embarque e desembarque de passageiros de aplicativos no terminal rodoviário e no aeroporto Bauru-Arealva, com a finalidade de facilitar os usuários e atender ao disposto do artigo 12, inciso 2. Por que no artigo 12, inciso 2, diz o seguinte, são deveres dos condutores e prestadores de serviço não utilizar os pontos e vagas de estacionamentos destinados ao serviço de pontos de táxi, de transporte escolares, do transporte de mototáxi e do sistema de transporte coletivo do município de Bauru. Então, como já tem essa ressalva no artigo 12, proibindo que os motoristas de aplicativo não possam utilizar esses espaços, esse artigo, na verdade, ele faz uma exceção a essa regra em apenas 2 pontos da cidade em que eu tenho um embarque e desembarque de passageiros com certa frequência, que é o terminal de passageiros, que é o terminal de rodoviário, e o terminal aeroviário, que é o Bauru-Arealva, que é o aeroporto Bauru-Arealva. São essas considerações. Caso tenha alguma outra discussão durante aqui o desenrolar da audiência, eu volto a pedir a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua com os vereadores. A vereadora Chiara fará uso da palavra. Eu quero cumprimentar a todos, parabenizar pela audiência e, na verdade, eu acho que o Meira evoluiu bastante, assim, em todas as considerações, nós temos conversado bastante. Eu queria dizer a todos vocês o quanto vocês são importantes a todos nós. Eu não sei se vocês têm essa noção, né? Embora a gente tenha carro, né? Falo por mim. Embora a gente tenha, vira e mexe a gente precisa, né? Eu tive recentemente um caso de saúde na família. Tive um pai que ficou 1 ano e meio acamado. E durante esse 1 ano e meio, por várias vezes, nós tivemos condições de tirá-lo de casa, usando o serviço de táxi adaptado, várias vezes. Com respeito, com carinho. E isso é algo que não é em todo lugar que tem. E aqui em Bauru nós temos. O serviço de Uber tem prestado um serviço, principalmente aos jovens que nós temos na cidade de Bauru, né, que estão aqui sem veículo e que, à noite, estão nas casas noturnas, estão nos bares, né, e que precisam de um serviço barato, rápido, que é uma característica da cidade, né? E não é só à noite, mas era algo que fazia falta. E que veio, assim, de uma maneira que caiu como uma luva, né? Eu falo isso porque eu vivo nesse ambiente universitário, né? Então, nesse ambiente, isso soou como algo necessário que veio atendido assim de uma maneira que era necessidade, mas que de alguma forma, né, estava ali acomodado. Era como se, sabe aquela história do marketing? Até que se aparece até que não se vende o serviço, não parece que tinha necessidade. Eu acho, Talon, que você está coberto de razão. É perfeitamente possível que os 2 serviços sejam oferecidos na cidade de Bauru em harmonia. É possível que a gente não encontre uma forma de que os 2 serviços caminhem em harmonia aqui. Não precisa haver discórdia. Eu concordo com você, que a hora que a gente fala em justiça tributária, né, a gente tem realmente que pensar se nós estamos sendo justos, né? A gente estava falando aqui, existe TUF, existe SS, existe uma coisa, existe outra. Eu acho que nós temos a obrigação de fazer esse exercício, né? Nós temos, esse é um dever nosso, de vereadores, de legisladores, né? Mas são 2 serviços extremamente importantes no município. E eu queria deixar registrado isso, o quanto vocês são importantes aqui na cidade, o quanto vocês são respeitados por todos aqui em Bauru. E o quanto vocês têm que pensar que é importante que vocês se respeitem. Não é possível que numa audiência dessa haja um desacordo. Não é possível. Tá? Eu gostaria muito que a gente saísse daqui com esse pensamento de união e de que a gente chegasse num projeto de lei que trouxesse realmente um serviço regulamentado no município e que seja realmente aquilo que atenda a expectativa de todos da cidade de Bauru. E parabéns a todos vocês que prestam esse tipo de serviço aqui em Bauru, viu?
é realmente um orgulho para todos nós. Viu? Era isso, obrigada. A palavra continua com os vereadores. Fábio. Bom, eu, aproveitando a oportunidade aqui da fala dos vereadores, gostaria de, primeiro, agradecer aí a exposição de todos, né, porque nós realmente estamos aqui e aprendemos com tudo aquilo que vocês trazem para nós, porque depois nós temos uma lição de casa, né, que é tratar internamente todo esse projeto, né, as considerações, as emendas, etc. E aí, então, nós vamos para a votação, né, com um conhecimento maior de causa, né, daquilo que vocês expõem e traz para nós. Então, obrigado pelas considerações de todos. Tá? Eu fiz aqui as anotações. O vereador Meira, por gentileza, eu gostaria, inclusive, de constar, né, que também quero registrar aqui e fazer parte da emenda em relação às pessoas com deficiência. Então, talvez, e acredito que todos os vereadores da nossa casa aqui tenham o maior respeito, né, e zelam para que haja equidade, né, das pessoas com deficiência em relação às demais pessoas. Recentemente, inclusive, aliás, ontem foi aprovado um projeto aqui na casa, da minha autoria, em relação, né, às cancelas ou adaptáveis ou com pessoas de auxílio para pessoas com deficiência. Então, fica aqui registrado o nosso respeito para com essas pessoas que precisam ser tratadas de maneira igual dentro da sociedade. Então, vereador, consta e peça o apoio legislativo para que conste o nosso nome também nessa emenda. E eu tenho aqui, foram várias considerações, vários pontos abordados. Um dos pontos abordados, e ele é similar ao que ocorre com os cartões de crédito. Nós consumimos, né, no cartão de crédito, e todo aquele tributo decorrente do cartão de crédito acaba ficando nas sedes dos bancos. Não é à toa que, né, Osasco, por exemplo, tem uma das maiores receitas, né, por conta da sede, né, de uma instituição financeira ficar lá. E houve uma movimentação no sentido de que parte dessa... E, aliás, todos os tributos decorrentes do cartão de crédito utilizado nas cidades, retornassem às cidades, né, para que os investimentos sejam feitos aqui, afinal, os consumidores somos nós. E foi pontuado aqui em relação, né, a Uber. Né, a Uber, ela se tornou a maior empresa de transporte do mundo sem ter um veículo sequer. Né, então, ela é a maior empresa de transporte sem ter nenhum veículo. Afinal, então, a gente sabe que, enquanto, né, negócio, né, é um bom negócio para quem afundou, para os seus proprietários e etc. Num conceito, pelo histórico que eu resgatei, inicialmente servia para atender, né, demandas de caronas, né? Então, a pessoa ia para um determinado lugar, né, clicava no aplicativo, já aproveitava e reduzia a sua despesa, ganhando um dinheiro, dando uma carona, e, por fim, tornou-se um negócio que vem sustentando, né, diversas famílias no nosso Brasil. Então, tornou-se um aplicativo importante, um conceito de transporte importante, e que nós sabemos que não tem volta, né? É algo que veio para ficar, se instalou e vai dar sequência, talvez em outras metodologias, outros aplicativos vão surgir, porque é um negócio interessante, né? Nós já temos a Uber, Cabify, 99 e certamente outros com outras formas de cobrança, outras alternativas deverão surgir nesse nosso mundo, por conta dos empresários que desejam
ter lucratividade e ganhar. Então, eu faço uma pergunta, porque nós fomos resgatando algumas regulamentações em algumas cidades, estudando em várias cidades. Recentemente estive em Cuiabá, e aí, né, conversando com pessoas lá, inclusive motoristas de aplicativos, lá foi regulamentado e decidiu-se por uma tarifa, né, que retornasse uma taxa ao município. A maioria dos municípios coloca um percentual de 1% para que isso retorne, para que o aplicativo traga isso aos cofres públicos, né? Então, a maioria da legislação é nesse sentido. Algumas falam em alguns centavos por viagem, não sei o quê, tal, e algumas em percentual, de 1%. Gostaria de perguntar, né, aos representantes aí dos motoristas por aplicativo, se eventualmente a gente tivesse a inserção, né, de um percentual, que a empresa tivesse que retornar 1%, por exemplo, como é a maioria das regulamentações, ao município, isso traria algum problema, algum impacto negativo em relação a isso, de trazer esse benefício para o município, ou não? Não, de forma alguma. Já é conversado com os motoristas, todos são a favor, até pelo benefício ao município. Tá? O que nós somos contra mesmo é sobre a vistoria, outras questões que foram expostas por Vitor Talão, para não onerar o serviço e que aconteça como em outras cidades, onde o serviço deixou a cidade e a cidade retroagiu no tempo. E não é isso que nós queremos para Bauru. Queremos que a pessoa lá da periferia, o eleitor dos vereadores presentes, o eleitor possa ter acesso a esse transporte barato, eficiente e com segurança, inclusive até com seguro, tá? Tem um suporte, uma fiscalização. Nós não somos livres. A Uber fiscaliza a qualidade do serviço, a limpeza do veículo. Se nós formos notificados 3 vezes, eles excluem a plataforma. Então, é um serviço de qualidade onde a população pobre está tendo acesso. Hoje, a pessoa sai cansada do serviço num dia chuvoso, ele não precisa ficar se expondo num ponto de ônibus a ponto de ser assaltado. Ele tem como chamar um Uber, chamar um 99 ou qualquer outro aplicativo e chegar em segurança na sua casa por um preço acessível. Fora a função social, onde é criado vários empregos, tá? Infelizmente, é uma empresa de fora que veio criar empregos aqui, que é um problema social do nosso país. Infelizmente, foi preciso vir uma empresa de fora e colocar um aplicativo aqui para geração de mais empregos. São vários pais de família que desempenham essa função. Não somos a favor de ficar em pé de igualdade com o táxi somente com uma condição. Então, eles equalizam o valor da corrida e colocam o preço da corrida ao valor do Uber. Se fizerem o mesmo preço, se sujeitamos às mesmas coisas, às mesmas vistoria e tudo mais do que o Vitor exigiu. A tributação é em benefício ao município. Todos os motoristas são a favor. Como eu disse no início, somos bauruenses, a cidade abraçou os que não são, desempenhamos o trabalho aqui dentro da cidade, somos reconhecidos aqui, então nada melhor do que o imposto ficar aqui, desde que seja cobrado na fonte, e isso não vai incidir num valor muito alto para o usuário do aplicativo também. Legal, eu fico contente, parabéns a vocês, né, motoristas de aplicativos, que reconhecem a importância desse benefício para a nossa cidade e valorizam a nossa cidade, tá? Esse é um assunto, né, que eu também zelo. Afinal, né, nós precisamos que a nossa cidade evolua, né, traga investimentos, e nós sabemos que aquilo que vocês, né, motoristas de aplicativo, geram de movimentação financeira todos os dias na nossa cidade, é de suma importância, né, para que tenha esse benefício retornado aos cofres do município. Tá? Então, é um ponto, né, que certamente nós trabalharemos, né, na regulamentação, e eu farei uma emenda, já que todos vocês, né, concordam e está sendo objeto aqui da audiência pública, até para nos municiar disso,
nesse sentido, tá? Para que a gente consiga trazer mais receitas para o nosso município. Então, nós vamos seguir... Peço que o senhor me permita só uma observação. Ana Paula, nós temos motoristas deficientes aqui presentes. Legal. Nós só vamos seguir aqui, então está aberta a palavra ainda aos vereadores, alguém? Então, nós temos aqui alguns inscritos, né? Então, eu começo pelo Renato, que fez a inscrição, e agora nós vamos seguir o seguinte: quem quiser falar, né, fazer alguma pergunta, aqueles que fizeram exposição aqui, Coronel, Sindicato de Transporte, né, Comude, representantes dos aplicativos, podem procurar a Fátima ou a Isabela, aqui a Fátima está ali, e se inscrever. Nós vamos conceder aqui, pelo horário, 3 minutos para que faça as considerações ou pergunta, e depois a gente vai fazendo esse bate-bola, tá bom? Com todo respeito ao Vitor Talão, eu vou responder em nome da categoria a pergunta que o senhor fez ao término da sua palavra, tá? Nós estamos contentes, sim, com a remuneração que nós estamos tendo, tá? Porque o nosso serviço é um serviço justo, com preço justo. Então, nós trabalhamos 8 a 10 horas por dia para que nós possamos alcançar a renda que nós necessitamos. Nós somos a favor também, aproveitar a presença do presidente da Endurbe aqui, já que nós estamos tratando de regularização de Uber, por que não tratar do assunto do táxi? Por que não acabar com o monopólio dentro da cidade de Bauru, acatando o projeto do vereador Meira, outros vereadores que se levantaram aqui contra a monopolização do táxi aqui na cidade, um valor exorbitante que é cobrado, e hoje quem chegava antes do Uber, 11h30 da noite, 11h50 da noite no aeroporto, Bauru-Arealva, era obrigado a pagar de 180 a 250 reais. Hoje não precisa mais disso. Por que não tratar dessa questão do monopólio do táxi? Por que não partir da iniciativa do poder público isso, antes de discutir qualquer coisa sobre o motorista do aplicativo? Penso que é fácil a gente levantar a questão do IPVA, do IPI, de todos os descontos e facilidades que o taxista tem. Como vou exigir um carro acessível a um motorista de Uber, na qual carrega o seu João, que mora na periferia, e paga R$ 5,75 para chegar até o trabalho dele, que é 11, 12 quadras de onde ele está, num dia de chuva? Eu gostaria que vocês me explicassem como que podemos fazer isso. Infelizmente, tem que ser levado em consideração que o Uber, o 99, atende a parcela mais pobre da população. A população que não era atendida antes. E hoje, os estudantes da Unesp, que ficavam correndo risco e pedindo carona, que eu duvido que ninguém aqui presenciou, nas Nações Unidas, 7 horas da manhã, eles fazem uma vaquinha e pagam Uber, eles vão para a faculdade de Uber. Então, vamos discutir a questão do monopólio do táxi. Quem sabe a livre concorrência não fica estabelecida na nossa cidade, em benefício a toda a população. Agradeço, muito obrigado a todos. A gente agradece as considerações. Agora gostaria de dar a palavra aqui ao Cláudio, representante aí da Uber. Fátima, acho que eu vou inscrever aqui, viu? Eu tenho uma pergunta para o Coronel Eclair, e até gostaria também que o Lozila e o Meira também nos ajudassem, que é referente à vistoria que está proposta aqui no plano de lei. Tá, eu vou pegar ela aqui e vou ler. Para verificar o estado de conservação que se trata no caput desse artigo, a Endurbe pode solicitar à operadora a apresentação do veículo para inspeção visual e ser realizada por seus fiscais, ou solicitar laudo de vistoria mecânica a ser realizada em entidade credenciada junto ao Detran. Tá? Para nós, para a nossa classe, ficou algo muito vago. Aqui não especifica nem quando, nem como que vocês vão pedir o porquê que a gente vai fazer essa vistoria, se é sobre uma denúncia, se é vocês que vão decidir o dia, agora é o dia de todo mundo ir lá fazer a vistoria para continuar rodando. Queria que o Meira e o Lozila, na conversa que a gente teve, que ficou muito bacana, criasse uma emenda
que fosse vistoria sobre uma denúncia fundamentada de um usuário, tá? E que não gerasse ônus, não gerasse valor para os motoristas. Porque vocês podem pedir, desse jeito que está hoje, toda semana uma vistoria no valor de R$300, para vocês terem uma noção. Não está bem especificado, ficou bem vago no ar isso daí para a gente. Coronel. A ideia é exatamente essa, você já matou a charada. Nós temos que deixar aqui uma saída legal em que, caso haja uma reclamação de um atendimento com relação ao veículo, o veículo não conseguiu frear a tempo, houve uma manobra porque o veículo apresentou com a pane, alguma irregularidade, a visão sempre é o usuário, né, o cliente. Então, nós temos que deixar uma brecha. Nós não temos, olhe bem, até pela característica do serviço, ele é privado. Agora, se tivermos uma denúncia com relação a isso daí, aí sim, nós convocamos aquele veículo, porque, como você deve ter lido aqui, a plataforma, a gerenciadora, vamos dizer assim, ela tem por obrigação de manter, junto ao órgão regulador, no nosso caso a Indurb, a relação nominal de quem foi cadastrado por ela, certo? E isso é importante até para ela saber que mais alguém tem conhecimento disso no município e tal. Agora, também dou razão para você, podemos talvez aperfeiçoar esse artigo, especificando melhor, no caso aí, do porquê disso daí. Apesar de que nós não podemos partir da visão do poder público da maneira que você está falando, né? Chama todo dia, chama toda semana, vai cobrar não sei o quê. É óbvio que o poder público, quando nós falamos em poder público, existe uma regulamentação. Tem creio que aqui nós devemos ter outros operadores do direito, vamos dizer assim. O poder público, ele só pode fazer, executar aquilo que está escrito na lei. Se não está escrito na lei, é diferente de você, que você pode fazer tudo aquilo que a lei proíbe. Tudo aquilo que a lei, se não proibiu, você faz o que você quiser. Nós somos o contrário. Nós só podemos fazer o que a lei permite. Então, nós temos que ter do porquê disso. Ah, não saiu isso. Com certeza ia ter uma emenda, no futuro ia ter uma outra lei colocando isso daí. Com relação, viu, Luzila, se aproveitar agora, eu gostei, eu peço que você faça aquela emenda. Nós discutimos muito isso lá na Indurb, do porquê, nós também tivemos acesso a isso daí, mas eu não gostaria do poder público falar, é tanto, é assim, assado, mas eu gostei quando você ouviu o representante e tal, e eles concordaram com isso daí. Nós esperávamos que iria acontecer isso daí. Parabéns. Não sei se eu respondi também, né? Ok? Obrigado, coronel. Então, nós gostaríamos agora de conceder a palavra ao Vitor, que pediu, e terá por 3 minutos. Eu pediria que falasse ali no microfone de à parte, que deixa o microfone aqui para a resposta, Vitor, e aí usa lá o microfone de à parte lá. Bom, primeiramente eu gostaria de responder a pergunta que foi direcionada a mim sobre o monopólio, né? Você fez a pergunta, o porquê não discute sobre o monopólio dos táxis. O que eu tenho a responder para você é o seguinte: o serviço de táxi existe há mais de 70 anos, tá? As pessoas que iniciaram o serviço de táxi no município, eles compraram do próprio município
vendendo sítio, residência, terrenos para poder comprar do município naquela época, tá? Então, o que vem vindo é passando de família em família, de pai para filho, tá certo? E se há possibilidade da transferência, essa possibilidade de transferência, ela é legal, ela está baseada na lei orgânica do município. Então, o município confere esse direito para aqueles que estão trabalhando, o direito de transferir, tá? Ele não está vendendo a vaga, tá? Não é venda. Ele vende a carteira de clientes, que hoje já não tem mais, hoje já não existe mais a carteira de clientes. Tá? Então, a situação é essa. Com relação ao pensamento de monopólio que você pode estar referindo, de pessoas tomarem mais de uma vaga, a própria lei orgânica admite a pessoa física, ela pode ter até 2 vagas do nome dela. Tá? Acima disso, empresas legalmente constituídas que sejam frotistas, correto? Então, tá respondida a sua pergunta. Com relação à situação do regulamento, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, perguntando se não seria a viabilidade, já que não vai haver a possibilidade de limitação de veículos, né? Eu acredito que isso não entrou em pauta, mas eu gostaria que trocasse uma ideia sobre isso. Caso não haja a limitação, porque hoje já estamos extrapolando o número de veículos, eu gostaria que, em vez de ser cobrado uma taxa do próprio usuário, do próprio passageiro, que até aqui está indo na contramão de tudo que estão falando, manter o preço baixo, mas vai incluir um percentual para pagar para o município. Quer dizer, o passageiro vai novamente pagar. Então, por que não cobrar, estabelecer um valor em UFIR, FESP, a medida que for, por veículo cadastrado? Um valor mensal por veículo cadastrado. Eu acredito que seria viável, seria mais oportuno e saudável, porque quem vai pagar isso daí quem seria? Eu gostaria de saber isso da... Deixa ele terminar só as considerações aqui. Eu gostaria de saber isso da Indurb e do próprio presidente da mesa, o Lozila, sobre essa questão. Coronel, fica à vontade para fazer as considerações. O que o Lozila ele colocou aí, na realidade já existem N leis no Brasil afora. Nós não podemos esquecer que o vínculo do motorista de Uber é com a plataforma, certo? É a plataforma, é o Uber, o 99, que habilita o. É ele que diz quem é quem, como. Então, olhe bem, a responsabilidade é lá em cima. Como vai se cobrar, eu discordo um pouco dele aqui, eu acho que nós temos que seguir aquilo que foi usual, tanto que nós não colocamos na lei, colocamos sim, apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal, exatamente para que se discutisse aqui nessa Casa de Leis de como ela seria feita. Então, essa também é a nossa visão pelo Poder Executivo. Agradeço, coronel. Fez aqui a inscrição o senhor Carlos Eduardo de Oliveira, a quem a gente concede a palavra por 3 minutos.
Boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Eduardo de Oliveira. Eu estou aqui falando como usuário, tá? Falando como usuário. Eu queria... usuário e pessoa com deficiência. Eu queria, primeiro, dizer que pessoa com deficiência tem direitos e deveres, como qualquer outra pessoa. E em relação aos aplicativos, ao transporte por aplicativo, o que acontece é o seguinte: hoje em Bauru só opera o Uber X, só uma categoria. E essa categoria, ela engloba qualquer carro. Qualquer, pode ser um compacto, um sedã, enfim. O que eu gostaria de verificar, se pode colocar uma emenda, viu, Lozila? De repente, da Uber, abrir outra categoria, a Select. Por quê? Porque se ele abrir a Select, quem tem carrinho de nenê, quem tem cadeira de rodas, pode optar em pegar o Select, que é certeza que é um sedã. Vai vir um sedã, tá? E isso daí é a minha observação como usuário. Outra situação que tem que ser colocado aí é que tem pessoas com deficiência, como eu, o Ricardo e o Kleber, nós somos paraplégicos ativos, conseguimos transferir da cadeira para o veículo. Tem pessoas com deficiência que eles não são ativos. Essas pessoas com deficiência, elas não têm condições de ser transportadas por Uber sozinha, desacompanhada, não dá. Só que, se o Uber negar e esse mesmo entrar em contato com a plataforma, ele é excluído imediatamente da plataforma. Entendeu? Então, eu acho que deveria deixar mais claro para também ajudar os motoristas a não ser prejudicado, não por ter feito um mau trabalho, por não saber como ajudar. Então, eu acho que tem que abrir a outra categoria, a Uber Select. Aumenta em 20 centavos, em 20%. Só que vamos colocar uma corrida que hoje é R$ 5,00, 20% são R$ 6,00, R$ 1,00 a mais. Tem certeza que vai vir um carro que vai caber a cadeira. Tá? Legal. Uma outra observação, eu queria perguntar para a Endurb. Hoje, o que temos de transporte alternativo, o transporte convencional hoje, já é complicado as demandas para a Endurb quanto à fiscalização. Tenho dito que eu ando de ônibus, transporte coletivo, eu já fiz uso de táxi, e vamos combinar que mototáxi, metade ou mais é clandestino. Placa branca. Entendeu? Infelizmente, a Endurb não tem efetivo para fiscalizar tudo isso. Então, agora eu gostaria de saber da Endurb, como vai ser essa denúncia? Porque uma vez que eu já fiz várias vezes denúncia lá por telefone e não vão atrás. Quando é procurar essa denúncia, não, tem que fazer por escrito via e-mail. Vai ser assim também? Tá? Obrigado pelas palavras aí. Coronel, para responder. Toda denúncia que ela é feita na empresa, ela é levada a cabo. O que às vezes acontece é de você não conseguir constatar na hora. Às vezes a pessoa liga, ela quer imediaticidade. Não tem imediaticidade. O pessoal trabalha com agendamento, com ordem de serviço. Então, acontece, às vezes, da pessoa ligar pedindo uma determinada fiscalização, nós não termos o fiscal ali. Realmente, concordo com você, o corpo de fiscalização hoje está bastante enxuto, tá? Não nos permite trabalhar da forma como gostaríamos de poder trabalhar. Mas, uma vez feita a denúncia, ela é registrada, ela é trabalhada. A questão é se achar ter uma outra oportunidade de constatar esse fato que, eventualmente, a pessoa venha relacionar para a gente. Mas todas as denúncias que são feitas, elas são investigadas. Legal. Assim, como eu disse, nós estamos aqui para angariar subsídios, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento e fazer algumas observações. Eu gostaria de saber até em sequência a sua colocação, Carlos, saber dos responsáveis pelos motoristas de aplicativos, o que é necessário para que se implemente o Select aqui na cidade. Responde ali no... Eu acredito que, sendo aprovado, feita uma emenda aí, sendo aprovado pelo município, notificado a Uber, não há problema nenhum, eles vão abrir no aplicativo mesmo o Uber Select, que é o que já acontece em São Paulo e em outras cidades. Em relação à denúncia, eu tenho até uma observação a fazer por questão do uso do aplicativo, fica na tela a viagem feita, registro sobre o motorista,
Então, pode ser estabelecido, tá? É só uma ideia, pode ser estabelecido que o usuário vá até a Endurb e notifique, mostre ou mande por e-mail o print da tela. Peguei com o motorista um exemplo, Renato, e aconteceu isso, e vocês vão atrás de fiscalizar a questão do carro, a questão da mobilidade ou qualquer outro tipo de vistoria de punição. Inclusive, daria para vocês estabelecerem uma parceria com a Uber em relação a isso. Se for constatado pela Endurb que há uma irregularidade, vocês notificam a Uber para que exclua o motorista. E o motorista trabalhar em parceria com o aplicativo. Para o aplicativo também não é interessante manter um motorista que não segue as regras. Obrigado, viu, pelas considerações. Gostaria de registrar a presença aqui do Luciano Assis, do Arnaldo Geraldo, e o Luciano Assis, que é assessor deputado Arlindo Chinaglia, fez inscrição também para fazer o uso da palavra. Está aí? E a terá por 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos os vereadores da casa, a todos os representantes do aplicativo. Eu gostaria aqui de fazer uma manifestação pelo seguinte. Bom dia. Eu conheço bem a cidade de Bauru no sentido de falar sobre transporte alternativo, porque fui mototaxista nessa cidade por 10 anos e tive muita dificuldade em fazer o cadastramento na Endurb. Muita dificuldade. E também fazer uma colocação do seguinte, de que forma que a Endurb vai fazer essa fiscalização através do aplicativo? Porque o aplicativo já é um órgão fiscalizador do seu motorista. De que forma? Falo para vocês, se o motorista tiver o documento atrasado do veículo, ele tem um certo tempo para fazer a renovação e apresentar para o aplicativo. Caso ele não apresente, tanto do Renavan, do carro, quanto a habilitação, o motorista é bloqueado, ou não é? Certo? E durante todo o percurso da semana ou no mês, o motorista tem que fazer uma fotografia ou fazer um scan da cara dele para provar que é ele que está trabalhando, pô. Certo? Quantas vezes eu cheguei nessa cidade, de madrugada, eu moro no Leão 13. É um bairro precário. Como é o Ferradura Mirim, Fortunato, Redentor, indo lá para baixo. Agora, pergunto a vocês, acho que aqui tem bastante taxista, não digo que é todos, não vamos generalizar. Mas que taxista que vai fazer uma corrida às 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã lá no Ferradura Mirim? Alguém pode me explicar? Alguém pode me falar se já fez isso? Ou lá na Vila Dutra, ou lá no Leão 13, onde eu moro, que é lá no fundão, perto do CRAS? De maneira alguma. Por quê? Porque eu já cheguei várias vezes na rodoviária e o cara me cobrou 60 conto para me levar na minha casa. E você chega no aplicativo, é em torno de 20, 25 ou 30 reais, dependendo da dinâmica que está acontecendo. Então, eu acho o seguinte, nossos representantes legais aqui no município também tragam um recado do deputado que eu trabalho, Arlindo Chinaglia, como trago um recado do deputado Ricardo Zaratini, que acho que muitos de vocês aqui sabem quem é, porque foi um dos mentores que brigou pela Uber, pela legalização dentro de São Paulo. Então, eu acho que é o seguinte, aos nossos vereadores dessa casa, tem que ser feita uma portaria junto com o nosso prefeito aqui na cidade, para que a Uber faça o repasse e isso não seja cobrado e lesado pelos motoristas, porque aqui eles já pagam uma contribuição para o seu aplicativo. Então, diante disso, ser feita essa ligação, essa solicitação através dessa portaria. E deixar aqui que eu moro aqui no município e estou a favor também de toda a classe trabalhadora que trabalha aqui no município através desse aplicativo, porque toda a população daqui de Bauru, como eu estava acompanhando pela internet a fala da vereadora Chiara, tem só agradecer a implantação do aplicativo aqui no município, porque é um transporte alternativo que funciona. Parabéns a todos os motoristas. Obrigado. Pessoal,
Bom, a gente, mais uma vez aí, nós agradecemos, né, a exposição de cada uma das pessoas que vieram aqui, a disponibilidade de vocês. Nós sabemos que, enquanto estão aqui, né, deixam, inclusive, né, taxistas, Uber, Cabify, deixam de ter aí o seu faturamento, a sua receita. Então, mais nenhum inscrito, né, e nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada essa audiência pública às 16h31. Obrigado.